que eu vim para trazer paz ao mundo. Eu não vim para trazer paz, mas uma espada. Eu vim para semear a discórdia entre o filho e seu pai, entre a filha e sua mãe, os inimigos do homem serão membros de sua própria família. Vocês podem dizer: deixamos nossas coisas e nos tornamos seus seguidores. E eu lhes digo: aquele que deixou sua casa, ou pai, ou mãe, mulher, filhos, terras, pelo reino de Deus, será recompensado 100 vezes aqui na terra e herdará o reino de Deus. Quem quiser salvar sua vida, a perderá. Mas se um homem perder sua vida por minha causa e pelo Evangelho, eu lhes digo, ele lhe salvará. Os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Então não queiram construir tesouros na terra, onde crescerá ferrugens e traças, e os ladrões o quebrarão para roubá-lo. Construam tesouros no paraíso, onde estarão seus tesouros quando Só também quero dizer uma coisa. Eu não sou professor. Isso aqui não é uma aula. Que eu sou um velho que já viveu algumas coisas na vida. E o que eu quero passar é a experiência. Agora, se eu estiver falando besteira, se fala logo. Ou se também não entendeu, pode dizer que nós se conversa, né? Que se também dizer que não acredita, pode falar que nós conversa. Mas se só eu ficar falando, nós fica cansado, viu? Todo mundo. Eu de falar e vocês de ouvir. Então nós vamos estudar um pedacinho da Bíblia, que é um pedacinho que as igrejas não gostam muito de conversar, não. Porque eles não sabem explicar isso. Nós vamos explicar aquilo da cruz e da paz e da espada, né? E o Careca vai ler, nós vai conversando, né? Pode ver, né? Não sou aí onde é? Não paz, mas espada. Isso. Lucas, capítulo 12, versículo 49, 53, capítulo 14, versículo 26 e 27. Isso. Não pense que eu vim trazer paz ao mundo. Não vim trazer paz, mas a espada. Isso. Eu vim para pôr os filhos contra os... E vamos falar só na paz e na espada. Alguém pode falar alguma coisa sobre isso? Jesus diz: eu não vim trazer a paz, mas eu vim trazer a espada. Alguém sabe falar alguma coisa? Acha alguma coisa disso? Jesus é maluco? Veio trazer a guerra? É isso? Ele pudesse lutar contra o mal. Isso. Então o que é essa espada? Não. Isso. A espada que Jesus está falando é o amor. Jesus veio a amar cada um de vocês com o amor. Para ferir o quê? A ferir o quê? Com o que você vai ferir com essa espada? Orgulho. De quem? De próprio. De todos. O seu e o dos outros. Mas primeiro o seu. A espada de Jesus é para você cavar no seu próprio peito. Jesus veio trazer a arma com a qual você pode trabalhar para Deus.
A arma que você tem que usar para vencer a batalha é o amor. Então a espada de Jesus é a espada flamejante do amor. No Apocalipse vai falar que ele estava com uma espada flamejante. Essa espada flamejante é o amor. E no Apocalipse, aonde Jesus está com essa espada enfiada? Alguém sabe dizer para eu? No Apocalipse, João diz que viu o Jesus com a espada enfiada na língua. Então, filhos, a espada do amor é para vocês usarem nas coisas materiais. Que a língua é a coisa que faz a palavra. Jesus não veio trazer a paz. O que é paz? Alguém sabe dizer para eu? O que é paz? A tranquilidade, a serenidade, a não briga. É isso? E vocês usam isso? De verdade? Vocês usam a não briga? Ou vocês acham que paz é só não brigar? Não importa se a pessoa está agindo com outros sentimentos sem o amor. Ou seja, para vocês, paz é fingir que não está vendo que uma pessoa está errando. Não é assim? Não errando de fazer coisa errada. Isso eu quero deixar bem claro. O erro de um espírito não é fazer nada, mas é ter outro sentimento que não seja o amor. Então, se vocês quiserem andar pelado, mas com amor, não tem problema. Agora, se vocês quiserem andar pelado para ser alvo de orgulho para os outros apontar você, se você quiser andar pelado só para passar coisa de sexo para os outros, isso está errado. Mas se você conseguir andar alegre, andar sem se culpar e deixar todo mundo andar pelado, isso você está andando com amor. Essa a espada de Jesus. A espada de Jesus diz a você não a paz, mas não aquela paz que você se diz assim, deixa ele fazer o que quiser, porque esse aí é meu filho, esse aí é meu amigo. Então eu vou fingir que não estou vendo que ele está errado, que ele usa heresia negativa. A mãe faz muito isso. A mãe se diz, coitado do meu filho, eu não vou brigar com ele. E aí o filho aprende aquela heresia, aprende aquele sentimento, começa a só fazer coisa errada. E aí a mãe diz assim, onde foi que eu errei? Eu, porque na hora certa não soube ensinar o seu filho o que é o amor. Mesmo que ela para isso tenha que dizer umas verdades para o filho, brigar com o filho. Não é só passar a mão na cabeça dos outros. Isso não é paz, isso não é amor, isso é erro. Aquele que vê um irmão usando uma energia negativa, um sentimento negativo, e não mostra para ele esse sentimento, está errando, porque está ajudando o seu irmão a permanecer no erro. A espada de Jesus, ele lhe ama justamente para isso, para que você o fira, mas fira ele com amor. Não fira ele com ódio, com raiva, com julgamento, com orgulho, com soberba. Não. Fire ele com amor. Dizer, moço, você acha certo você ter raiva dos outros? Ali atrás você abriu a boca e falou com raiva. Isso está errado, moço. Você não está causando mal para ele.
você está fazendo bem para ele. É essa espada que muda as coisas. Não é um julgamento de uma coisa que ele fez, mas é um sentimento que ele passa para você. Porque todos sabem quando a pessoa está agindo com amor ou não. É isso que está escrito neste pedacinho. Jesus não veio trazer a paz, não veio ensinar a vocês a fingir que os outros não eram, só porque são seus queridos, são seus amados. Mas veio trazer sim a espada do amor para você ferir esses com amor, para que eles sejam contaminados por aquele amor que você vai colocar. Compreenderam isso? É para nós começar a entender que não existe punição errada. Nós de ver as coisas acontecer e diz, coitadinho daquele, está sofrendo tanto. Mas, filho, se ele está sofrendo, é porque ele merece. Então nós temos que amparar essa pessoa e mostrar onde está o eu. E não só esperar ele de procurar energia boa, porque ele não vai fazer isso. Precisa você mostrar que energia ele está errando, que coisa ele está fazendo. Mas se ele achar que está certo, deixe ele. Mas você colocou uma sementinha lá dentro para que as coisas fossem aquecendo, para que o amor fosse aquecendo. É essa que é a espada de Jesus. A espada de Jesus para ferir tem que ser o amor. Nós não estamos falando que você não pode, quando se fala em não julgar os outros, né? Quando se fala em não ver erro dos outros, nós não estamos falando que vocês têm que fingir que não vê nada que acontece. Não é isso. Vocês têm que fingir que não vê o ato, mas tem que ver o sentimento que sai do ato. E esses vocês têm que falar com o irmão. Mostrar para ele que não importa o que ele está fazendo, mas importa o que ele está sentindo. E não deixar ele continuar sentindo isso. Mas se ele quiser, deixe ele. Tem alguma pergunta? Então continua, Caleca. Por os filhos contra os pais, as filhas contra as mães e as noras contra as sogras. É assim, os piores inimigos de qualquer pessoa serão os teus próprios parentes. Por que isso? Por que Jesus fala isso? Que ele veio para botar filho contra pai? Se todos dizem que a família tem que ser unida em amor um com o outro. Alguém sabe por quê? Porque vocês não sabem o que é amor. Só isso. O amor que vocês acham que é o amor que um tem pelo outro, isso é amor de carne. Porque o amor tem que passar pela compaixão. Ou seja, tem que passar pelo mal que aquele filho vai poder acontecer na vida daquele filho no futuro, se ele continuar com o mesmo sentimento agora. Então amar não é ver um filho, uma filha, o marido, a mulher, se o sogro ou outras coisas, errando e ficar calado, não. E dizer, eu não posso falar isso para o meu filho, que eu vou brigar com o meu filho, só posso dar amor para o meu filho. Mas quem faz isso agora, vai ver o filho sofrer muito lá na frente. Porque a criança, quando passa dos 14 ao 21,
que é a hora que ele começa a aprender a dirigir sozinho a sua vida na carne. Dos 21 para cima, aí é que ele dirige. Mas dos 14 ao 21, ele está pela primeira vez experimentando essa sensação de ser gente. E aí se usa muito o orgulho, a vaidade. E se você não tocar essas... E o poder, Carlos, né? Se você não tocar essas heresias nessa idade, não ensinar ao seu filho o amor, não ensinar a igualdade, porque toda mulher que acha que é melhor do que os pais, melhor do que os avós e melhor que todos os outros mulheres. Se você não ensinar a compaixão, ou seja, mostrar para ele que ele não pode fazer os outros sofrer, porque toda mulher que faz isso, porque acha que tudo é para ele. E se você não mostrar para ele o que é a alegria de verdade, e não aquela alegria da posse das coisas, você não vai estar usando amor com ele. Você vai estar usando desamor com ele. E mais tarde, tudo o que ele sofrer, se está escrito, vai ser para você também. Porque está escrito no segundo mandamento, eu puno até a terceira zelação. Então, aquilo que até a terceira zelação fizer de errado porque você não ensinou a primeira, é você que vai pagar. É isso que Jesus está dizendo aí. Não é de dizer que o filho vai sempre brigar com o pai, não. Mas é o pai que vai ficar contra o filho. Contra o fio material, para poder criar um fio ligado a Jesus. E não foi só Jesus que falou isso, não. Salomão tem 4 ou 5 provérbios que fala disso. E um deles diz assim: uma palmada de vez em quando não mata ninguém. Mas e a doutora, se eu tiver errado, pode dizer, vocês hoje dizem assim, não posso bater no meu filho. Não é assim? Mas eu pergunto, doutora, os filhos de hoje estão melhor do que os de ontem? Então, se não acha que está na hora de começar a rever isso aí? Porque se antes o pai batia, o filho cresceu melhor do que hoje. Para dizer que cresceu melhor, nós vai dizer, não existia isso tudo de tóxico. Existia? Não tinha tanto moleque novo metido com mal, com roubo, com assalto, com morte. Não é assim? Isso era coisa de velho. Não tinha tanto moleque viciado no álcool. Então, entendam que o que vocês estão fazendo não é amor, é desamor. Quando Jesus avisa, eu vim botar o pai contra o filho, é para o pai entender que ele tem que ser contra o que o filho pode fazer. Não contra o filho em si. Ele tem que ser contra aquilo que o filho, que se você deixar, vai se transformar. Se preciso for, a palmada pode acontecer. Ou tem alguém aqui que nunca levou palmada na vida? Todos a levaram, não já? Hoje quantas? No dia de hoje, quantas palmadas a levaram? Quantas vezes o pai de vocês não deu palmada em vocês hoje? Não doeu uma coisa hoje? Uma dor moral ou uma dor física? Essa dor que vocês sentiram hoje, física ou moral, é o pai dando a palmada. Ou seja, dizendo para vocês, não posso passar a mão na cabeça de tudo que vocês fazem. Vocês gostam muito de rezar assim, perdoa os nossos pecados. Não gosta?
Vocês não rezam isso todo dia? Mas vocês não rezam o resto, né? Assim como perdoamos nós, quem pecou contra nós. Isso vocês não rezam, só falam. Porque vocês querem que o Deus dê para você, mas você não precisa dar nada para ele. Deus não perdoa nenhum pecado, porque este perdão que vocês querem chama-se injustiça. Se você pede um perdão por pecado que você fez, sem você perdoar um pecado que outro tenha feito contra você, é injustiça. E Deus não vai fazer. Esqueçam aquela imagem do Deus que é só perdão, do Deus que é só coisa boa. Coisa boa do jeito que vocês veem o que é coisa boa, né? Deus não é assim. Deus é, antes de tudo, justiça. Então, tudo o que tem que acontecer tem que ser justo. Tem que, como Jesus disse, ser pago até o último centavo. Porque Jesus disse isso. Não pode ficar devendo nada. Porque se você ficar devendo, alguém deixou de receber. E esse alguém que deixou de receber pode chegar lá e dizer: Deus, eu quero. Você não fez? Eu vou acusar você no tribunal. É isso que quer dizer jogar o pai contra o filho, a mãe contra a filha. É de ensinar para vocês que precisa, às vezes, de palavras mais duras, mas com amor. Que às vezes precisa de uma palmada, mas com amor. Amor todas as vezes precisa se mostrar aos outros, principalmente àqueles que são confiados a nós o futuro deles. Precisa mostrar para esses que eles estão fazendo errado. Só vir e passar a mão na cabeça e dizer: se foi meu filho que fez, está certo? Não está seguindo Jesus. Não está seguindo as palavras de Jesus. Precisa, muitas vezes, se mostrar sentimento negativo. Precisa, muitas vezes, no entender de vocês, punir, porque isso não é punição, isso é justiça. Justiça é dar o que merece. Precisa isso muitas vezes. E foi isso que Jesus deixou escrito para nós. Mas vocês ainda acham que o amor só tem a passar pelo perdão. Perdão é outra coisa. Não é isso que vocês pensam que é. Isso nós vamos falar de outra vez, né? Pode ler, cara. Se não tiver pergunta, né? Porque se todo mundo ficou calado, não sei por quê. Porque perguntando tá. O seu pai ou a sua mãe, mais do que a mim, não serve para ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou a sua mãe, ou aliás, a sua filha, mais do que a mim, não serve para ser meu seguidor. Que Jesus orgulhoso, não é assim? Que Jesus orgulhoso, ele quer ser o rei do mundo. Todos têm que amar ele mais do que tudo. Não é assim? Não é isso que está escrito? O que está escrito? O que está escrito? Isso. E o que quer dizer isso? O que você acha que Jesus quis dizer com isso, quando ele disse: tem que amar mais a mim do que a todo mundo que está no planeta? Eu sou o caminho, a verdade e a luz. Ninguém vai ao Pai sem a luz. E melhor ainda, eu sou a porta. Jesus é a porta pela qual você passa, né?
Mas o que quer dizer isso? É um resumo do que nós falamos até agora. Quem amar mais um ser humano do que o amor, porque Jesus é o amor, não vai chegar ao Pai. É esse resumo do que nós falamos, o amor que vocês pensam que tem, que é o amor de não machucar aqueles que lhes são queridos, não mostrar sentimentos negativos, não fazer a verdade sobre aqueles que estão perto de vocês. Se você amar mais a esses do que ao amor, você não chega ao Pai. É preciso que vocês entendam uma coisa, que Jesus também pergunta numa parte da Bíblia: quem são meus irmãos e minhas irmãs? Quem é o seu filho? Quem é o seu amigo? Todos que estão aqui, como Jesus disse. Aqui que eu falo é no planeta, né? Ginacai não fala dele. Nós todos somos irmãos, porque nós todos viemos de um mesmo Pai, Deus. Então, se eu amar mais aquele ali, porque na carne ele é meu irmão, eu estou dizendo que o resto tudo não é meu irmão. Como é que chama o filho que mora com o marido da mãe que não é pai? Isso. É isso que nós achamos que nós é de Deus. Nós achamos que os outros são filhos. Nós somos isso aí. Ou ao contrário, nós é filho, os outros é isso aí. E nós temos que merecer mais do que os outros. Então Jesus está mostrando que quem não amar a Ele, que é o amor, que é o nosso irmão maior, mais do que ama todos os outros, não chega do Pai. Não pode um espírito que está no mundo de Deus ter o que vocês chamam de preferência. Aquele ali eu gosto. Aí então eu chego perto dele e vou viver perto dele. Mas se daquele outro eu não gosto, eu quero distância. Não é assim que vocês acham? Mas se eu tenho uma triste notícia para vocês. Vocês vieram aqui para viver com quem não gosta e não com quem gosta. Porque se fosse para você viver só com quem você gosta, eu tenho outra triste notícia: não precisava de tudo isso. Não precisava desse trabalho de criar o mundo, o planeta Terra. Não precisava desse trabalho de criar carne. Ficava lá em cima, todo mundo junto igualzinho. Se vocês acham que vocês vieram aqui para fazer o que você quer, o que você gosta de fazer, para comer a comida que você gosta, não precisava vir, ficava lá. Vocês vieram aqui para aprender a viver com quem não gosta, para aprender a fazer a coisa que gosta, que não gosta, para aprender a comer a comida que não gosta. Com quê? Com amor, alegria, compassão e igualdade. Foi isso que vocês vieram fazer aqui. Só isso. Se tem pessoa que você gosta, é só para ser como se fosse um oásis, que você está no meio do deserto das pessoas que não gostam e de vez em quando se junta com uma pessoa que gosta para aliviar um pouco a sede. Mas seu caminho tem que ser atravessar esse deserto, viver com essas pessoas e não fugir delas, e não dizer que elas são ruins, que eu não vou me misturar com pó. Isso, eu quero até fazer uma pergunta. Eu quero ver se vocês conhecem Bíblia, viu?
aonde é mais fácil eu assar Jesus? Mas de lugar material, dentro da sua casa, tomara que não. Aonde? Tomara que não. Tomara que não. Porque se dentro da sua casa ou na natureza tiver Jesus, a coisa está feia, viu? Não, se estou falando de um lugar material. Cara, o que Deus está dentro de você, né? É lá, filha? Ixi, mas ele não está lá. Só de ler lá. Eu não vim para os sãos, eu vim para o doente. E aonde ele vai jantar? É com os apóstolos ou vai para a casa do cobrador de imposto? Então é mais fácil você encontrar Jesus num botequim ou numa casa de prostituta que dentro da sua casa. Se você tem Jesus no coração. Por isso é isso que eu disse. Cuidado, se ele estiver lá mesmo é porque a coisa está ruim. Porque ele vai para onde estão os doentes. Jesus, o amor tem que estar no coração de cada um, mas isso tem que passar pelaquela coisa de nós não dizer que tem lugar bom e lugar ruim. Esse não testa, só vive no bar, mas ele está lá com Jesus toda hora. Porque Jesus está no bar. Não é assim? Isso, porque ele veio para os doentes. Não é isso? Então ele está lá com os doentes. Se a pessoa está doente, seja bem físico, espiritual, material espiritual, é que Jesus está ali. Não compreendi, filho. Quando o indivíduo está doente, materialmente e espiritualmente. Sim, doença material é uma coisa, doença espiritual é outra. Então está doente, por exemplo, na crescimento, eu vou dizer. Jesus, venha cá, ele já está ali. Você só precisa uma coisa: falar a mesma língua de Jesus. Porque, olha, eu tenho uma tiste e outra tiste notícia para vocês. Que nessa história de falar muitas línguas, Jesus e Deus é burro. Ele só sabe falar uma. Ele não fala mais nenhuma língua. Ele só fala a língua do amor. O resto ele não fala. Se você se gritar para ele com raiva, ele não vai ouvir. Mas vai ouvir, mas também não vai entender. Compreendeu? Então, se você está doente disso que você falou, que é uma doença espiritual chamada tristeza, amargura, solidão, aí Jesus está do seu lado. Agora, se você está falando de doença do corpo físico, isso Jesus nem quer saber. Isso não existe. Doença de corpo físico, o que é isso? É aqueles bichinhos que tem dentro de você. Como é o nome, doutora? Isso, micróbio, de bactéria, né? É isso que faz a doença em você? Que bichinho inteligente, hein? Esse bichinho é inteligente, esse bichinho é mais inteligente que você. Porque você vive a vida inteira fugindo dele, ele pega você. Não é assim? E se ele não é inteligente, quem é que faz ele assim? Então não existe doença física, só existe doença de Deus. É certo? Então, se quando você está com doença que você chama espiritual, doença espiritual, filho, é sentimento negativo. Qualquer sentimento negativo que você tenha é uma doença espiritual. Nessa hora, Jesus corre para pertinho de você.
Agora, se você não falar a mesma língua dele, ele não veio. É isso que eu quis dizer, entendeu? Para nós esquecer que Jesus está numa igreja. Se Jesus está numa igreja, coitado de quem está lá. Porque Jesus se encontra perto dos maus. Para quem? Ou não? Onde Jesus não está? Quer que eu diga mesmo? No céu. Porque lá não precisa dele. Então, quando a pessoa fala... Só para acabar. Não é assim? Lá ninguém precisa dele. Precisa dele aqui. Então ele está aqui. Não está aqui de... Esqueça essa coisa de corpo físico. Jesus não está aqui nem em corpo físico e espiritual. E estou falando, Jesus está aqui porque toda a sua atenção está aqui. É isso que está. Todo o sentimento de Jesus está aqui, onde vocês estão. Porque é aqui que precisa mais. Compreendeu, filho? Agora, se você está perguntando na parte física onde Jesus não está, ele está em todo lugar, porque em todo lugar se precisa dele, porque vocês ainda não se encontram nem perto de um mundo chamado perfeito. Então, se não está perfeito, existe ainda coisa ruim, coisa errada, coisa negativa, e aí Jesus está sempre perto disso. E se está preta, porque é isso que eu falei. Não existe perfeição. Eu só falei àquela hora, isso assim, para mostrar para você uma casa onde se vive um amor desse, amor universal. Jesus não precisa estar. E todo mundo acha que a nossa casa é assim. Então, se eu falei isso, só naquela hora. Mas ele está lá assim, porque a sua casa, como a todas as casas que existem, não é perfeita. Compreendeu, filho? Mas eu queria ela te socar, porque é fácil dizer, Jesus está na nossa casa, está na igreja. Mas a gente diz assim, Jesus não está no bar. Olha, aqueles que vivem lá não são filhos de Jesus. Era isso que eu queria mostrar. Compreendeu, filho? Pode falar. Que eu interrompi o moço lá de trás. Não, eu ia falar que o nosso mundo, o Evangelho fala, tem que parar, o Jesus falar. Você acabou de responder. Isso, mas eu garanto para você que eu já olhei, é muito mais fácil Jesus estar no bar do que estar onde ele acha, do jeito que ele se sente. Mas quando ele se vê do jeito que ele é mesmo, aí ele vai entender que Jesus também está perto dele. Ele, por exemplo, no Evangelho, você tem que buscar Jesus, vai lá na igreja, você tem que buscar Jesus, Jesus está abraço, tem que ir lá buscar Jesus. Eu não preciso ir lá na igreja, no Evangelho, lá no pequeno, adorar, ouvir a palavra de Jesus, porque ele também não pode estar lá, está em todo lugar, pode estar no bar, pode estar no possível. E principalmente aquilo que o moço falou ali, que eu não discordei de Jesus estar dentro de nós, só queria mostrar essa do bar, né? Mas Jesus disse, certo, o templo do Senhor é dentro de cada um. Então a moça que lhe convidou para ir para uma igreja assar Jesus, você vai assar Jesus lá também. Mas não precisa só estar lá. Jesus está em tudo que é lugar. Compreendeu, filho? Então, mas o que acontece? Que essas pessoas prendem Jesus num lugar só, prendem Deus num lugar só. Então, como eles acham que Jesus só está ali dentro, quando sai da porta para fora, aí é ele que vai fazer. E aí, filho, quando você faz, só sai besteira. Por mais que você ache que está fazendo certo, só sai besteira. Sabe por quê? Porque você enxerga com esses olhos, ó. E Jesus já disse, quem enxerga com esses olhos é pecador, tem que enxergar com o olho do Espírito. Jesus tem uma passagem que ele diz, quem for cego espiritual e tiver visão material, ele é culpado. Porque na matéria não existe nada, filho.
Isso tudo que vocês têm aqui, isso tudo vai acabar um dia. Tudo acaba um dia. Menos o quê? O que vocês dizem assim? Quando eu morrer, só vou levar isso. Não tem uma coisa que vocês dizem assim? Quando eu morrer, eu vou levar isso. O quê? Você fez bom, você perdeu o próximo. Isso, os sentimentos que você teve. Não só o bom, o ruim também, viu? Isso é que é a realidade. Isso é seu. Ninguém vai tirar. Isso é sua posse. Os sentimentos que você tem. Ninguém rouba isso de você, filho. Não tem ladrão que consiga roubar isso de você. Mas vocês estão preocupados com as coisas. Com os atos, com o corpo, com a pedra, com o ar. Isso tudo vai acabar um dia. Como já acabou muita coisa. Que vocês chamam de instinto, né? Que foi animal que não existe mais. Não existe mais, mas não é porque Deus não quer, é porque não precisa mais. Mas os sentimentos que aquele animal tinha continuam existindo e vai existir para sempre. Compreendeu? Então, se é isso que é a base da vida, é isso que você vai levar. Então, faça uma coisa, filho. Encha a sua bagagem de coisas boas, de sentimentos bons. E deixe todos os ruins aqui. Porque se você levar... Eu tenho uma outra triste notícia. Alguém quer saber? Não existe inferno. Não existe umbral. Não existe céu. Não é isso que vocês pensam. Vou subir para o céu. Eu vou descer para o inferno. Não existe. O inferno é aqui. E o céu também é aqui. Você, quando sai da carne, fica aqui, ó. Porque só tem esse mundo, só tem esse planeta, no planeta Terra. Você só vai estar numa densidade diferente. Só isso. E quanto mais sentimento bom, energia boa você tiver, menos denso você vai ser. Mas vai estar tudo aqui, ó. Porque está tudo aqui. Eu sei onde está o inferno na Terra. Aonde, filho? Eu hoje posso falar uma coisa para você? Eu vou dizer uma coisa para você. Sabe aonde vai estar esse inferno que você quer? É no outro. Lá, aonde você falou, não vai estar inferno não, viu? Isso. Lá no outro é que vai ser inferno. Espera só para ver. Ou você ainda acha que eles são o chupelogue? Filho, deixa eu fazer uma pergunta. Por que tudo isso a literatura fala? Por que todo suicida vai para o vale dos suicidas? A literatura espírita não fala isso? É mentira, viu? É mentira. Porque tem o suicida camático, aquele que está fazendo por missão. Esse não vai. Mas todo aquele que se suicida por merecimento negativo diz que vai para o vale do suicida. Onde fica isso? Porque todos que se desencarnam assim vão para lá. Filho, sabe como é o mundo espiritual? Como se forma o mundo espiritual? Eu vou ensinar para você. O mundo espiritual se faz por afinidade. Você se vai ficar perto daqueles que são iguais a você, sabia? Então, se você gosta de fofoca, quando morrer, você vai lá para um lugar que só tem fofoqueiro. E vai ficar um falando mal da vida do outro até que você canse daquilo. Se você gosta de dinheiro, você vai ficar aqui, porque aqui é o dinheiro. Vendo só essa densidade aqui. Se você gosta de guitarra, você vai para um lugar que todo mundo guita.
Eu vou contar uma historinha que é uma historinha que um moço deixou escrito. Diz que o moço morreu e chegou lá, São Pedro olhou para ele, que vocês ainda acham que São Pedro não tem mais nada que fazer, né? Que ele vai ficar lá o tempo inteiro à toa esperando morrer. E então ele chegou para São Pedro chegou para ele e disse assim: olha, você pode escolher se você quer ir para o inferno ou quer ir para o céu. Aí o moço disse: posso? Pode. Então eu queria conhecer o inferno e o céu para eu decidir o que eu queria, né? E São Pedro fez à vontade, foi com ele lá no inferno. Chegou no inferno, filho, era assim um lugar grande, né? E que tinha um caldeirão grande no meio, assim, no fogo. E os espíritos tinham uma colher muito grande para comer. Então, eles metiam a colher e quando ia comer, a colher batia lá em cima. E não tinha espaço para eles passar. Então eles picavam entre um e entre outro para roubar a comida do outro. O moço disse: aqui eu não quero ficar, mas vamos ver como é que é o céu. Chegou no céu, filho, sabe como é que era? Um lugar grande, onde tinha no meio um caldeirão grande e com fogo embaixo, e os espíritos tinham uma colher muito grande que eles metiam lá e pegavam comida. Mas ali não tinha briga. Ali estava sempre um em paz com o outro. Aí ele disse: mas eu não entendi. Por que o céu e o inferno é igual e lá tem briga e aqui está tudo em paz? Aí São Pedro disse para ele: olhe bem. E ele olhou para o céu, e no céu, filho, cada um deitava a sua colher e servia o irmão. E aí o outro servia ele. Enquanto que no inferno eles brigavam para roubar a comida do outro. O que nós podemos tirar de lição disso? O que quer dizer isso? Quer dizer para você que o céu e o inferno é igualzinho. É mundo espiritual, como aqui é. Mas você vai, pelo seu sentimento, vai determinar o que você vai sentir. Então não existe isso do inferno e do céu. É tudo uma coisa só. O sentimento que você colocar é que vai lhe dizer se você está no inferno ou no céu. Compreendeu, filho? Esse é o segredo da vida. É o que você coloca em cada coisa que acontece, filho. Não se preocupar com a colher grande, mas se preocupar em ter bom sentimento, em servir aos outros. Se você fizer isso, não importa onde você está no céu. É como está dentro dos espíritos dentro da sua parte. Isso. Mas veja, essa coisa de faças, uma faça em cima da outra, você ainda está vendo uma coisa espiritual materialmente. Na verdade, filho, isso tudo vive junto. De tempo e espaço não existe no mundo espiritual. Isso é coisa de vocês. Eu vou te falar, foi a primeira coisa que nós ensinou a esses há 2 anos atrás. Tem uma lei de vocês que está quase certinha, que diz assim: 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Não tem isso? Mas está errado. Está quase certo. 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, se forem de densidades iguais. Se for de densidade diferente, está tudo junto. Aqui tem 7 planos espiritual representado aqui, agora. Nesse, vamos dizer assim, espaço físico que vocês estão.
Mas se você não vê o outro, e quem está na segunda logo depois não vê o da terceira, quem está na terceira, só que eles estão juntos, no mesmo lugarzinho, como se um tivesse dentro do outro. E essa coisa de faças, uma faça pula para a segunda, isso não existe, porque isso é materialização, e o mundo espiritual não tem nada de material, nada. Até o perispírito some, né? Que é material. O perispírito é material, se alguém não sabe, é. Não tem nada a ver com o espiritual. Não tem inteligente. Se fosse inteligente era espírito, mas é matéria. Pode perguntar, filho. O mesmo espaço não material, virtual, então pode haver várias partes dentro do, digamos, pequeno espaço, ocupando o mesmo espaço. Desculpa, não pode, existe. Mas está errado o que você aprendeu até agora? Não, filho. Se você sair daqui para chegar lá no portão, ou se você sair daqui para chegar lá numa outra cidade, o que você tem que fazer primeiro? Tem que dar o primeiro passo. E tem que dar um passo de cada vez. Então, essa primeira explicação que você falou para eu que está escrito, essa primeira explicação foi tirar vocês, dar o primeiro passo, tirar vocês do nada e colocar nas escalas. Agora, mas deixou a visão material dessas escalas, um espaço atrás do outro. Mas se nós lá atrás ensinasse, olha, vocês vão outra vez por nada, não podia. Compreendeu, filho? Então existe a escala, mas a escala não é de matéria, a escala é da sua densidade, do sentimento que você tem. Então nós estamos dando o segundo passo. Se eu digo para você que você já chegou no fim, ou seja, na verdade absoluta, eu estou mentindo. Porque ainda tem muita coisa para se mudar a visão. Não nessa vida, mas daqui a 7.000 anos. Então, cara, o conhecimento é passado de acordo com o conhecimento científico que você tem na hora, para você poder entender. Naquele tempo foi preciso fazer uma representação material, agora não precisa mais. Vocês hoje já têm condição de entender essas coisas mais abstratas, porque vocês já começam a discutir as questões tempo e espaço. Compreendeu, filho? Então é uma explicação melhor da coisa, não desmentindo que existem variações de escala espiritual. Compreendeu? Poxa, ia fazer uma pergunta e engoliu lá atrás. Isso? Tem mais de alguma coisa para ler? Ou já acabou? Então leia. Pode ser meu seguidor quem pega a sua cruz e me segue. Quem se esforçar para conservar a vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida, por minha causa, vai achar. Isso é muito importante. Nós temos que entender que nós veio a carne fazer coisas. Como eu disse, se fosse só para fazer o que quer, ou para conversar com as pessoas que quer, não precisava vir aqui. Não ia gastar tudo isso. Então Jesus está explicando que cada um tem que pegar a sua cruz. O que é a sua cruz? Quando é que nós está carregando cruz? Alguém sabe dizer? Isso. Quando você está passando por uma coisa que não quer. Não é isso? Você tem que pegar a sua cruz e seguir ele. E seguir ele. E quem é ele? Quem é Jesus?
o amor. E Jesus é o verbo amar. Então, você tem que pegar a sua cruz, ou seja, você tem que passar nos seus momentos de sofrimento com amor, seguindo Jesus. Está escrito ali em cima o que é o amor, a primeira coisa. Então, cada vez que você passa por um momento de sofrimento, carrega a sua cruz e fica triste e chora, você não está seguindo Jesus. Você veio aqui para passar aquilo com alegria. É isso que Jesus está explicando. Pegue a sua cruz, pegue o seu sofrimento e aplique nele Jesus, o amor. Se está escrito no bem-aventurança, bem-aventurados que choram, porque Deus vai consolá-los. Deus não vai dar a vida eterna, o paraíso para quem chora, não. Vai dar o consolo. E o que é o consolo? O amor. Deus é o consolo e Deus é o amor. Então, se bem-aventurado aqueles que passam por situação de sofrimento, porque Deus lhe dá o amor para que ele não sofra, a alegria para que ele não sofra. É isso que Jesus quis dizer. Não fiquem por aí chorando nos cantos, não fiquem por aí sofrendo, porque quando você está sofrendo, você está longe de Jesus. Agradeça ao Pai todas as coisas que você passou com amor. Diga assim: obrigado, Pai, hoje bateram no meu carro e acabaram com ele todo. Mas é isso que tem que dizer. Porque se bateu, é porque Deus quis que acontecesse. Ou então o outro carro é mais inteligente que Deus. Obrigado, Deus, porque o meu filho morreu. É isso que tem que dizer. Obrigado, Deus, porque hoje se eu recebi um tiro. É isso que tem que dizer. A tudo se tem que dizer obrigado, Deus. O moço começou muito bem o trabalho de hoje dizendo assim: nós não pode ficar dizendo obrigado a Deus a toda hora, não foi, filho? Mas ele falou certo. Porque se for assim, eu tenho que perguntar: quantas vezes vocês respiraram hoje? Para cada respiração você tem que dizer obrigado, Deus. Porque se entrou o ar no seu corpo, foi Deus que criou o ar, foi Deus que criou o seu pulmão e foi Deus que fez o seu pulmão funcionar. Só por isso você continuou vivo. Então o que o filho falou não é chegar aqui e querer dizer obrigado, Deus, por tudo que me aconteceu hoje, mas é a cada segundo dizer obrigado, Deus, por tudo que está acontecendo nesse segundo. É viver em perfeita comunhão com o Pai e não esperar chegar numa casa de oração depois do dia todo em que eu mandei dizer obrigado, Deus. Mas na hora que ela aconteceu, eu nem perguntei: é assim mesmo? Não, eu sei fazer, eu faço. Então é dizer obrigado, Deus, mas num minuto. E não esperar chegar na casa da oração. E não esperar chegar na igreja. É isso que Jesus está avisando. Pegue a sua cruz, pegue os seus sofrimentos, mas siga Jesus com eles. Siga o amor com ele. Siga a alegria com ele. Esteja alegre a cada segundo da sua vida, porque cada segundo que você não está com alegria, você está com energia negativa. E o que é para o espírito a energia negativa? É a morte. O espírito que tem energia negativa está morto. Pode estar na carne à vontade, está morto, porque ele não está vivo, não está no plano do bem. Então nós precisamos ficar vivos. E para ficar vivo, só usando amor o tempo inteiro. Então nós
temos que estar alegre o tempo inteiro, porque só assim nós vai ficar bem. E o que ele falou depois da cruz? Quem se esforçar para conservar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por mim, por minha causa, vai achar. Então se faz, velho, tem veneno aí? Dá veneno para todos. É assim? Não é isso? Aí está Jesus falando o que nós está falando. Enquanto você quiser manter a sua vida, isso que você acha que é vida, o que você é hoje, você vai perder essa vida espiritual, porque você só vai achar energia negativa. Na hora que você perder essa vida, César, você dizer, eu só estou aqui para sentir amor e o resto tudo é de brincadeira de Deus com eu? É prova que Deus coloca na minha frente? Aí sim, você vai assar a vida com Deus, a vida com amor, a vida na espiritualidade superior. Enquanto você olhar corpo humano, enquanto você vê pedra no chão, enquanto você vê casa, você não vai nunca conseguir colocar o amor em prática. Alguém, se como eu falei, o mundo espiritual é feito por afinidade, e isso não é novidade para vocês. E quando se fala que você tem que ter bom sentimento, vocês vão procurar, deviam estar procurando afinidades. Quem foram os que tiveram bom sentimento? Alguém sabe o que dizer? Uma pessoa que vocês conheçam que teve só bom sentimento. É o que vocês chamam de santo, não é assim? De São Francisco, de Santo Antônio, Santa Joana d'Arc, não é assim? Por que vocês nunca foram estudar a vida deles? Ver como eles agiam, para querer agir igual a eles? Porque vocês não querem ter bom sentimento. Vocês querem continuar sendo rei do mundo de vocês, que esses todos entregaram o seu mundo a Deus. Mas vocês querem continuar sendo rei e fingindo que tem bom sentimento. Vocês não. Enquanto todas as religiões brindam a existência de um local diferente desse planeta para que se alcance a vida espiritual e, portanto, preparam o ser humano para ir para lá, a doutrina espiritualista ecumênica ensina o espírito a já viver em um mundo espiritual dentro da matéria física.